Em instantes, Jornal do Boris, com Boris Casoy. Um jornal independente e apartidário. Um sobrevoo pelos principais fatos do Brasil e do mundo. Política, economia, cultura e esporte todas as manhãs. O Jornal do Boris começa daqui a pouco, às 8 horas. Enquanto isso, você que assiste pelo YouTube, não deixe de se inscrever no canal. Deixe seu like nos vídeos, seus comentários e lembre-se de ativar o sininho para ser notificado sempre que postarmos um novo vídeo com as análises precisas de Boris Casoy sobre os temas mais importantes do noticiário. Para você que acompanha pelo Facebook, curta a página oficial e deixe seus amigos bem informados compartilhando sempre nosso conteúdo diário. No Twitter, o perfil oficial de Boris Casoy é o @bcasoyoficial. O Jornal do Boris começa já, às 8 em ponto. Você está convidado também a seguir o perfil oficial no Instagram, buscando por @Jornal do Boris Verdade. Lá você encontra fotos raras, objetos antigos da coleção particular de Boris Casoy e fica por dentro do cotidiano deste jornalista com mais de 60 anos de carreira. Em instantes, Jornal do Boris, com Boris Casoy. Um jornal independente e apartidário. Um sobrevoo pelos principais fatos do Brasil e do mundo. Política, economia, cultura e esporte todas as manhãs. O Jornal do Boris começa daqui a pouco, às 8 horas. Enquanto isso, você que assiste pelo YouTube, não deixe de se inscrever no canal. Deixe seu like nos vídeos, seus comentários e lembre-se de ativar o sininho para ser notificado sempre que postarmos um novo vídeo com as análises precisas de Boris Casoy sobre os temas mais importantes do noticiário. Para você que acompanha pelo Facebook, curta a página oficial e deixe seus amigos bem informados compartilhando sempre nosso conteúdo diário. No Twitter, o perfil oficial de Boris Casoy é o @bcasoyoficial. O Jornal do Boris começa já, às 8 em ponto. Você está convidado também a seguir o perfil oficial no Instagram, buscando por @Jornal do Boris Verdade. Lá você encontra fotos raras, objetos antigos da coleção particular de Boris Casoy e fica por dentro do cotidiano deste jornalista com mais de 60 anos de carreira. A partir de agora, passando a limpo as notícias do dia no Brasil e no mundo, está no ar o Jornal do Boris. Bom dia, muito bom dia, está no ar o Jornal do Boris. O Jornal do Boris é um sobrevoo pelos principais acontecimentos do Brasil e do mundo a partir das primeiras páginas dos jornais. Olha, nós estamos no Brasil num momento extremamente difícil. Você abre os jornais e vê a situação em que o país está colocado. O tarifaço de Trump é algo extremamente prejudicial ao Brasil. No entanto, você folheia os jornais e mesmo nas primeiras páginas, você encontra divergências,
você encontra mais que divergências, você encontra tentativas de se aproveitar política, eleitoralmente, desse quadro muito triste em que vive o Brasil, com uma expectativa de um agravamento sem precedentes na nossa história. Este é um momento que não deve haver direita nem esquerda. Deve haver uma união em torno dos interesses do Brasil. Os interesses do Brasil são de continuar comerciando, continuar comprando, continuar vendendo com taxas razoáveis, porque os números impostos ao Brasil impossibilitam o comércio. E essa impossibilidade nos leva à tragédia, ao desemprego, à extinção de indústrias, à extinção de plantações, etc., etc., etc. E quando não há extinção, enormes dificuldades em nosso comércio internacional. Há saídas, as saídas não são fáceis, podem não ser totais, mas exigem, no mínimo, um combate, uma união, não estou chamando de união nacional, essa é uma expressão extremamente desgastada, mas exige uma aproximação entre as pessoas, no sentido de que se combata o que está acontecendo, de que se preserve o Brasil sem problemas, sem interferências de caráter eleitoral, nem na busca de reminiscências políticas que evocam a vingança, que evocam a tentativa de passar a perna, etc., etc. Este é um momento em que as forças políticas, em benefício de algo que ameaça o Brasil, que é muito maior que esses partidos políticos, essas facções, etc., consiga respirar no plano internacional e manter a evolução da sua economia, manter os nossos empregos, manter um país funcionando sem que a altivez da soberania seja atingida. Então, assusta muito que você vê uma nova divisão política, né? Alguns a favor de Trump, outros contra, outros metade a favor, metade contra, uns a favor de Lula, outros contra Tarcísio, outros a favor. Isso é um absurdo no momento em que o quadro exige uma participação uníssona, uma voz só de todos nós. É uma preocupação real, viu? Dito isso, vamos às manchetes dos jornais. Lula assina decreto que permite resposta do país à tarifa de Trump. Não é novidade nenhuma, já era esperado, ele só assinou e a Folha assinala essa assinatura como um marco. Regulamentação da lei da reciprocidade define rito para governo adotar medidas quando o Brasil for alvo de decisões unilaterais de outros países ou blocos econômicos. Tem extremistas que acham que o Brasil deve revidar, prejudicando importações de artigos americanos, etc., etc. Esse pessoal se esquece que, se você taxar os produtos americanos que nós importamos, nós também seremos prejudicados. Então, é uma situação delicada, é uma situação que precisa ser, eu vou repetir uma coisa que eu tenho dito, enfrentada com
o cérebro, não com o fígado. É isso. Bolsonarista, lulista, petista. Nesse caso está em jogo uma coisa maior chamada Brasil. Não dá para colocar isso como um apoio, como uma muleta para 2026, etc, etc. É claro que há consequências políticas, elas se tornarão evidentes, mas colocar isso como um objetivo, dentro do objetivo de defender o Brasil, é intolerável. Estadão, PGR pede ao STF condenação de Bolsonaro por trama golpista. Também não há novidade nenhuma, nós sabemos que ia pedir, estão tentando todo tipo de manobra, o filho dele, ele dizendo que a anistia resolve. Não vai resolver, gente. A partir de hoje, dos acontecimentos que a gente tem em vista, do palpável em torno do STF, não há dúvida que o presidente será condenado, ele e praticamente toda a lista daqueles que a PGR pede a condenação. Então não tem jeito, não tem jeito. Olha aqui, o valor, atividade econômica dá sinais de desaceleração e mercado calcula impactos do tarifaço. Outra coisa, não adianta ficar procurando culpas. Não adianta ficar procurando culpas. Leia a carta do Trump e acredite, se quiser, que as culpas estão lá. Mas não adianta, esse não é o momento de procurar culpas, é o momento de procurar soluções. Olha o Globo. Brasil tentará negociar exceções ao tarifaço para setores da economia. Lula regulamenta a lei da reciprocidade e governo receberá empresários para mapear reações e prejuízos da retaliação ameaçada por Trump. No mesmo dia, o Lula recebe um grupo significativo de empresários e também o governador de São Paulo recebe outro grupo de empresários. Aí, gente, devia ter uma trégua na política eleitoral, neste momento, e uma junção de esforços. São Paulo é o estado que mais perde com essa história toda. O empresariado paulista, e por coincidência também o empresariado brasileiro, não há o que separar, está preocupadíssimo, né? Com os seus investimentos, com seu capital, com os empregos, com as suas empresas, muitas vezes construídas com sacrifício familiar, etc, etc. Então está aqui, olha, governos federal e de São Paulo se reúnem com empresários hoje. A gestão Lula se encontrará com empresários de manhã e à tarde, enquanto reunião do governo Tarcísio de Freitas acontece de manhã com o chefe da Embaixada dos Estados Unidos. O vice-geraldo Alckmin diz não ver problema nas agendas coincidentes. O doutor Geraldo Alckmin, como bom anestesista, sempre quer dar uma baixada na bola nervosa das pessoas. Claro que a coincidência é ruim. Doutor Geraldo vai tentando, passa o pano aqui, passa o pano ali. Aliás, não sei se isso é defeito ou virtude dele, mas é uma característica. Ontem nós fizemos essa análise, ele
foi ressuscitado. Quer dizer, ninguém melhor do que ele dentro do governo neste momento para assumir a dianteira da tentativa de solução dessa situação gravíssima para o Brasil. Então, vamos discutir com ele. Eles estão, na minha opinião, o governo Lula está correto, está calmo, sem atacar os Estados Unidos, sem fazer ameaças, até porque as ameaças brasileiras são desse tamanho perto do gigante econômico que é os Estados Unidos. Sempre nós vamos perder. Você pode impor uma gotinha de insatisfação dentro dos Estados Unidos, que também terá reflexo contra o Brasil. Então, gente, não é arreglar, não é baixar a cabeça e entregar a soberania, etc. É, na verdade, você, de alguma maneira, fazer com que as coisas funcionem e que esse problema seja resolvido. Na busca dos porquês, eu vejo um artigo, faz tempo que ele não vem, do polêmico jornalista americano Glenn Greenwald, que de repente aparece, e dessa vez não é para provocar uma polêmica, mas ele tem um texto interessante que nos lembra alguma coisa. Aí tem um artigo chamado Trump e Lula violaram princípios que invocam. Conflito entre Brasil e Estados Unidos expõe contradições dos dois presidentes. Dá uma espiada só no texto. Aí é no meio do artigo dele, né? Lula acredita que o judiciário brasileiro é, entre aspas, sólido e independente, interrogação. Então Lula acredita que o judiciário brasileiro é sólido e independente. Aí, desde quando? Em 2018 e 2019, quando foi condenado por esses mesmos tribunais, com aprovação do STF, inclusive, o herói nacional da esquerda, inclusive o herói nacional condenado, inclusive pelo herói nacional da esquerda, Moraes, Lula e seu partido pediram insistentemente que outros países e organizações internacionais interviessem, acusando o judiciário de ser fundamentalmente corrompido, politizado e incapaz de julgar Lula com imparcialidade. Ao pedir à ONU que anulasse a condenação de Lula, seu advogado argumentou que ele não poderia obter justiça no Brasil sob o sistema inquisitorial vigente, pois o mesmo juiz que investiga é o que decide a culpa, exatamente o mesmo sistema que hoje se aplica a Bolsonaro e seus aliados, nos quais Moraes atua simultaneamente como investigador, julgador e, às vezes, até como suposta vítima. O Glenn Greenwald pegou bem, né, essa contradição. Agora também o Lula falando, defendendo o multilateralismo, né? Ele sempre foi contra. Os fatos estão aí, as realizações, entre aspas, estão aí. Bom, o Putin recebeu uma ameaça, o Putin que não respeita nada, que quer tomar a Ucrânia, né? quer emascular a Ucrânia, quer transformar a Ucrânia num nada, gostaria de incorporar a Ucrânia. Trump ameaça e exige trégua de Putin com a Ucrânia em 50 dias. Trump também não sabe o que faz. Ontem ele estava abraçado com o Putin, elogiando, chamando de grande estadista. Hoje ele
ameaça o Putin 50 dias. O Putin não quer saber de parar essa guerra, gente. Ele só vai parar esta etapa da guerra quando ele conquistar a Ucrânia. Depois ele vai tentar, entre aspas, reconquistar áreas que já foram russas. Estônia, Letônia, Lituânia, Suécia, Finlândia. Por isso que esse pessoal, esses Polônia, esses países estão se armando. Não é o Boris que está dizendo isso porque eu estou inventando. Estão se armando porque eles têm medo. A história mostra e o caráter de Putin mostra o que pode acontecer. Então, enfim, eu vou virando aqui. Câmara resiste à tentativa bolsonarista de impulsionar a anistia com a ameaça de Trump. Tentaram, né? Eles acham que se você realizar a anistia, aí não seria um estupro do judiciário, seria aprovar a anistia via Congresso, dá para sossegar o leão lá nos Estados Unidos. Não dá, né? Líderes da casa querem dar prioridade à negociação comercial e preferem não misturar debates sobre tarifaço dos Estados Unidos e perdão. Aliás, os presidentes do Senado, Davi Alcolumbre, e o presidente da Câmara, Hugo Mota, fecharam a boca, deram as costas para o que está acontecendo, para, de alguma maneira, não ter que tomar uma posição. Lamentável, senhores. Moraes dá nova ordem ao Rumble e empresa aciona a justiça americana. Plataforma diz que não cumprirá a decisão de bloqueio de contas de Rodrigo Constantino. Você acha que uma empresa internacional vai obedecer o Xandão? Esse é um dos problemas. A plataforma de vídeos Rumble enviou uma petição à Justiça da Flórida na madrugada desta segunda-feira, reclamando de nova decisão emitida pelo ministro Alexandre de Moraes do STF, mirando a empresa. A ordem do magistrado foi enviada ao Rumble na última sexta-feira, 2 dias depois de o presidente dos Estados Unidos anunciar tarifas de 50% a produtos brasileiros. Moraes solicita o bloqueio em todo o território brasileiro de uma conta associada ao comentarista Rodrigo Constantino e determina o compartilhamento de dados do usuário sob pena de pagamento de multas diárias de 100 mil reais, 20 mil dólares, a partir da noite de domingo. Bom, meu Deus, você tem que aguentar essas coisinhas num momento desse. Aí vem outra. Eduardo Bolsonaro, movimento de Tarcísio para negociar tarifas com os Estados Unidos é um desrespeito comigo. Filho de Jair Bolsonaro, que deixou o Brasil em março para negociar sanções a Moraes, diz ser mais efetivo que Itamaraty. Confirma a possibilidade de renunciar a mandato na Câmara e reforça a querer recuo de magistrado do Supremo. Aí tem uma frase dele puxada aqui pela Folha. O Tarcísio tem que entender que o filho do presidente está nos Estados Unidos e tem acesso à Casa Branca. Qualquer tentativa de nos dar bypass, atravessar, será brecada e freada. Nós já provamos que somos mais efetivos até do que o próprio Itamaraty. O filho do presidente, exilado nos Estados Unidos, querer buscar uma alternativa federal
é um desrespeito comigo. Ah, meu Deus do céu. Eu li o filho do presidente exilado nos Estados Unidos, que é mais efetivo que o Itamaraty, querer buscar uma alternativa como quer o Tarcísio é um desrespeito comigo. STF retoma audiências da trama golpistas, Moraes dá bronca em um advogado, ele ouviu todo mundo ontem, estão preparando a prisão e, olha, podem ser prisões muito longas, eu não sei como eles vão resolver. Tem gente por lá em Brasília que tem medo de reações populares do pessoal ligado ao Bolsonaro. Prepare-se, porque ele vai ser condenado, por duas razões. Primeiro, porque o processo traz um monte de provas. Eu não sei se as provas são provas provadas ou não são. Essa é uma outra história que os magistrados vão decidir. Se eles vão decidir bem ou não é outra coisa. E, do outro lado, coisa que eu já venho dizendo há muito tempo, existe uma tremenda má vontade com o Bolsonaro. Uma má vontade que ele ajudou a cultivar, falando bobagens e fazendo bobagens durante muito tempo. Agora que ele não está no poder, essas forças que o odeiam e que e cujo ódio ele cultivou, realmente estão pensando estão com a faca e o queijo na mão para colocá-lo na prisão. Aí tem, olha, o PT bonzinho, que quer paz e amor. PT paga 34 mil para impulsionar vídeo com Trump, ventríloco de Bolsonaro. Partido explora a menção de americano a ex-presidente na sobretaxa anunciada contra o Brasil para aumentar desgaste de oposição. O PT pagou até 34 mil para impulsionar um vídeo que retrata o ex-presidente Jair Bolsonaro como um boneco de ventríloco do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, no Facebook e no Instagram. O público-alvo é de mais de 1 milhão de pessoas. Aí pode, né? Aí é o bem, né? Ex-ministro amigo de Bolsonaro se livra do Supremo e some de Brasília. General está fora, não estava em conspiração nenhuma. General de Exército Luiz Eduardo Ramos, aqui foi comandante da região sudeste. Olha o novo, olha, botou uma cabeleira, como é que chama essa cabeleira aqui? Peruca? Não, tem outro nome. Que peruca? Hã? Implante. E o peruca não se usa mais essa expressão. Olha ele antes aqui, sem a peruca. E olha, depois, general, o senhor está bonitinho, está com a esposa, que ex-ministro. General Luiz Eduardo Ramos viaja pelo mundo com a família. É o único milico lá que estava no entorno do presidente que se livrou, até porque ele estava meio de escanteio. O presidente, que era amicíssimo dele, botou ele de escanteio. Eles são companheiros de Agulhas Negras. Tem uma história seguinte: o Bolsonaro, quando era um tenente, capitão e tal, foi lá, já era deputado. Aí foi lá, tinha um rolo das Agulhas Negras, um movimento qualquer. Ele foi lá com o carro dele, parou na porta, num lugar proibido. E aí o comandante das Agulhas Negras ficou bravo e mandou tirar o carro na marra. E o Bolsonaro sentou em cima do carro. Vocês sabiam dessa história? Sentou, tem até uma foto dele, aí um jornal, sentou em cima do carro, isso daqui não sai. E aí, quem apareceu? Esse general
de peruca, mas ainda não sei se ele já estava careca, Luiz Eduardo Ramos, considerado um militar extremamente competente e honrado, e foi lá, blá, 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 que era um militar, um oficial menos graduado, não era general, e convenceu o Bolsonaro. Mas o Bolsonaro não tirou o carro, ele exigiu que o carro fosse guinchado, com ele sentado em cima do carro. Não foi julgado por isso. Governos Lula e Tarcísio recebem empresários para discutir tarifas nesta terça. Gestões disputam quem resolverá o impasse com os Estados Unidos. Alckmin diz não ter sido contatado por americano e se reunirá com o setor privado. Gente, tinha que juntar esforços, tinha que juntar ideias. Não é momento de fazer um tipo de concorrência idiota, como isso é uma idiotice. Tarifa é sobre Bolsonaro e resultado de lobby de Eduardo, diz ex-embaixador. Diplomata, referência na América Latina, acredita que medida deve aproximar país de outros parceiros comerciais e ver ganhos políticos para o presidente Lula. Esse é o Thomas Shannon, que foi embaixador, e um homem interessante, brilhante, mostrando a visão dele a respeito do que está acontecendo. Você vê que as visões variam. Tarifa média dos Estados Unidos sobe 2,5% para 16,6% desde a volta de Trump. Dá uma espiada, uma das coisas que move os Estados Unidos. Produto chinês bate recorde no Brasil e soma 26% das importações. Um amigo meu, futurista, disse: logo estaremos falando chinês. Logo estaremos falando chinês. Nova PEC dos precatórios pode abrir brecha para o governo pôr mais despesas do orçamento. O Estadão critica o governo por quem inventou o carro popular de novo. Enquanto faz campanha contra benefícios tributários, o governo Lula zera o IPI sobre carros populares a título de favorecer a fabricação de automóveis menos poluentes. É um cacoete nacional. O outro editorial do Estadão tem um título irreverente, para dizer o menos. Bolsonaro, o patriota fajuto, ao dizer que só anistia aos golpistas salvará o Brasil do tarifaço de Trump, o ex-presidente prova que não está nem aí para o país. Hoje, associar-se a Bolsonaro é ser contra o Brasil, sentencia o Estadão. Tem imagens daquele PM que matou um rapaz desarmado aqui numa favela, eu não preciso chamar de comunidade, aqui em Paraisópolis. Na primeira página tem um frame, uma foto disso. Agora, acordo sobre o IOF avança antes da audiência no STF. O governo já disse, não está aqui nesse noticiário, que não vai arredar pé, não vai apresentar nenhuma proposta de conciliação. Vamos ver o que vai acontecer hoje na reunião do STF. Está na hora, né? Quem tomou cafezinho conosco? Vamos ver aqui. Osíris Arruda, Gledson Magno, Sérgio Barros, Rafael Pascoal, Marília Oliveira, Lennon Fernandes, Denivaldo Oliveira, Alba Lúcia, Nair Jacinto, Cristina Américo, Fabiano Souza, Viena Maria, Isaac Alvarenga, João Balarim, Mário Agra, de Sergipe, Rafa Cardoso, de Jundiaí, Pedro Rafael, de Bragança Paulista
e Marli Quartesani, desculpe, viu, Mari? De Cacoal, Rondônia. Pessoal, muito obrigado por sua atenção. Amanhã estaremos juntos de novo. Espero que essas reuniões consigam fazer evoluir alguma coisa, não em benefício de uma dessas porcarias de candidatura que andam por aí, mas sim a favor do nosso querido, amado Brasil. Bom dia.